Eu comecei a fazer. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo? O senhor também? Tudo bem. Que bom. Aí, gostaram dos testes? Aham. Acertaram muito? Oi? Acertaram muitos? Eu não sei, né, professor? Eu não sei. Não era a resposta da prova? Vocês fizeram segunda-feira, foi? Professor, a gente estava ontem na escola. Foi ontem mesmo, digo, ontem, né? Fizeram ontem, não foi? Foi. Que fizeram junto com o do sexto ano, né? Aham. Que eu vi mais no sexto ano. Aham. Vou perguntar aqui alguma coisa que se eu passei para você, eu perguntei no teste. Olha, para ver se vocês lembram, marque as alternativas corretas. Aí eu perguntei, a primeira forma das pessoas produzir seus... Professor, Diga. bom dia. Quando for 11h50 a gente termina, viu? Tchau. Certo. Olha se vocês lembram o que responderam. Um de cada vez, sabe? A primeira forma de pessoas produzir seus objetos foi chamada de... Aí tinha para abarcar artesanato, indústria, agricultura e criação de animal. Vocês botaram o quê? Lembra? Não lembra não, é? Quem me diz o que foi? Então, vou lembrando aí, olha, a fabricação dos bens necessários à vida humana ocorre desde que a humanidade começou a transformar elementos da natureza para fazer artefatos, como vasos, arcos e flechas, instrumentos de madeira e de argila. Essa fabricação de bens a partir da matéria-prima retirada da natureza conheceu diferentes momentos ao longo da história até chegar às profundas alterações realizadas atualmente pela atividade industrial. As principais etapas desse processo foram o artesanato, a manufatura e a indústria moderna. Durante muito tempo, né, o artesanato foi a maneira pela qual as pessoas produziram seus primeiros objetos de uso: potes, vasos, machados, facas e outros. A principal característica do artesanato é a ausência de divisão social do trabalho, ou seja, cada pessoa faz seu trabalho. Já no artesanato, uma pessoa só fazia todas as atividades. A divisão do trabalho veio surgir com a indústria moderna, depois da Revolução Industrial. Mas no trabalho artesanato, uma só pessoa fazia todas as atividades. Durante muitos milênios, o artesanato foi a maneira pela qual as pessoas produziram seus primeiros objetos de uso, potes e vasos feitos de argila.
machados, facas, roupas e outros. A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Cada pessoa faz um objeto. Então, no artesanato não existe isso. Do início até o fim, quer dizer, eles faziam só. Desde a ideia inicial da confecção de um casaco, por exemplo, o artesão realiza todas as etapas, até obter o produto final. Escolhe o modelo e o tecido, faz o molde, corta o pano, costura as partes, põe o forro, prega os botões e outros. Os instrumentos de trabalho são simples, faca, tesouras, do artesão. Os instrumentos de trabalho do artesão são simples, como tesouras, facas, martelos, agulhas, linha de costura, e geralmente pertence ao próprio trabalhador, o artesão. Tradicionalmente, o principal objeto da atividade artesanal é atender às necessidades do artesão e de sua família. Quer dizer, o artesão, ele procura primeiro atender a necessidade dele, ele produz para ele mesmo, e depois o que sobra, eles procuram vender. Tradicionalmente, o principal objetivo das atividades artesanais é atender às necessidades do artesão e de sua família, embora muitas vezes troque ou venda seus produtos. Pode-se dizer que o artesanato depende basicamente das habilidades do artesão, pois se trata de um trabalho manual e individualizado, né? Onde ele faz só e com o objetivo mais de produzir para si mesmo. Professor Gaudêncio. Diga. O senhor tinha perguntado qual tinha marcado, eu tinha marcado artesanato. Não, foi. Artesanato, então acertou. A manufatura é considerada uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII. E tem como principal característica o uso de máquinas simples, né? O teatro manuais. Na manufatura, há uma divisão social do trabalho. Cada trabalhador ou grupo de trabalho fica responsável por uma tarefa. Então, na manufatura já existe a divisão do trabalho. Cada uma pessoa tem sua função. E o conjunto de tarefas de todos os trabalhadores que permitem a obtenção do produto final. Ainda é a habilidade das pessoas que comandam o processo de trabalho, e não as máquinas, certo? A indústria moderna se organizou da Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente no Reino Unido, na Inglaterra, em metade do século XVIII, e depois se espalhou praticamente por todo o mundo. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria moderna fez da fabricação de bens ou objetos materiais e atividades econômicas mais importantes da sociedade. O uso maciço de máquinas, cada vez mais complexo, a sua principal característica. O que caracteriza a indústria moderna é as suas máquinas avançadas, as suas técnicas avançadas em si. A indústria moderna se organizou da Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente no Reino Unido, em metade do século XVIII, e depois se espalhou praticamente por todo o mundo. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria moderna fez da fabricação de bens ou objetos materiais a atividade econômica mais importante. O uso maciço de máquinas cada vez mais complexas é sua principal característica, né? Usa máquinas modernas e avançadas. Ao se expandir a atividade industrial, modificou não apenas as cidades, com a urbanização que acompanhou a industrialização e com as fábricas dominando a paisagem urbana e poluindo o ar e as águas. Mas também o campo, com a mecanização das atividades agrícolas e o desmatamento de áreas
de vegetação nativa para acomodar grandes plantações. Por esse motivo, a indústria moderna é considerada a atividade humana que mais modificou o espaço geográfico. O emprego de máquinas modernas permite que a indústria possa produzir em larga escala e em série. Em larga escala, porque as fábricas produzem enormes quantidades de bens, em níveis jamais atingidos pelo artesanato ou pela manufatura. Em série, porque passa a existir mais divisões de tarefas. Além disso, há máquinas uniformizam a produção. E os produtos industriais são feitos de acordo com um padrão comum que os torna iguais. Em relação aos artesanais, os bens da industrialização têm a vantagem da quantidade, a produção e gigantesca em curto prazo. Na maior parte das vezes, esses produtos custam menos que os artesanais. Podemos afirmar que a caracterização básica da indústria moderna são a mecanização, uso de máquinas e produção em série. É a produção massificada. Então, vamos produzindo de acordo com os acabamentos. A indústria moderna apresenta atualmente uma grande diversidade, podendo ser dividida em 3 tipos: indústria de transformação, extrativa e a da construção. Então, vão se formando em si. Então, é o que caracteriza os tipos de indústria em si, né? Onde vão se transformar. A indústria de transformação, esse tipo de indústria existe desde o início da Revolução Industrial. Ela recebe esse nome porque transforma produtos naturais. As matérias-primas extraídas da natureza, oferecidas pela agropecuária. Em produtos industrializados, como exemplo, pode-se citar a transformação de ouro, de couro em calçado, bolsas, cintos e roupas. Da madeira em móveis, do aço e de ferro em tesoura, facas, máquinas. Do petróleo em placas, fertilizantes, gasolina e óleo. Então, isso é uma ideia do tipo da indústria de transformação. Certo? Então, vocês vão se transformando. A indústria existe desde o início da Revolução Industrial. Ele recebe esse nome porque transforma produtos naturais. As matérias-primas extraídas da natureza fornecidas pela agropecuária. Em produtos industrializados, como pode-se citar a transformação do couro em calçados, bolsas, cintos e roupas, de madeira em móveis, do aço e do ferro em tesouras, faca, máquina e acera, do petróleo em plástico, fertilizantes, gasolina e óleo diesel, do algodão em tecido e da cana-de-açúcar em açúcar ou álcool. De acordo com a natureza dos bens que produz, a indústria de transformação são classificadas em indústria de produção, bens intermediários de consumo e os bens de consumo podem ser duráveis e não duráveis. Aqueles duráveis é aquele que passa mais tempo de se acabar, como um carro, uma geladeira e uma televisão. Os não duráveis são aqueles que se acabam em menos tempo. Certo? Então, vocês lembram do que foi falado isso no teste? Olha, antes de que eu esqueça, pega um lápis e um caderno para eu passar uma atividade para vocês. Tá. Vou olhar aqui os temas, viu? Pesquise. Já pegaram o caderno, Gustavo, Ícaro, O caderno já tá aqui. Isaac, Sofia e o Eder. Eu posso fazer. Israel, já pegaram? Já peguei no caderno. Pesquise sobre a industrialização do Brasil.
sobre o quê? Sobre a industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil? Certo. Segundo, os fatores que propiciaram a indústria. Que propiciaram. Os fatores que propiciaram a industrialização do Brasil. Pesquisa sobre os fatores que providenciaram a... Industrialização do Brasil. Ok. Certo? E, além desses dois, vai ter também a concentração industrial. Concentração industrial. Concentração industrial, vírgula. Concentração. Concentração industrial e a desconcentração industrial. Certo? Então, as indústrias de bem de produção. Professor, o senhor pode repetir de novo depois sobre os fatores que providenciaram a industrialização no Brasil? Posso. Vocês vão fazer a concentração industrial e a desconcentração industrial. Aí vocês vão entregar na escola. Que isso daí já vai ser para somar a nota qualitativa, e se vocês tirarem nota baixa no teste e do simulado, porque para não ir para a recuperação. Professor. Diga. O senhor pode, para mim, por favor, que eu não entendi muito bem quando o senhor falou aí a pesquisa. O senhor pode repetir para mim, por favor, de novo? Posso, olha. Pesquise sobre a industrialização do Brasil. Os fatores que propiciaram a industrialização, a concentração industrial e a desconcentração. Espera aí. A industrialização do Brasil e os fatores o quê? Que propiciaram a industrialização e a concentração industrial e a desconcentração industrial. A concentração industrial e a desconcentração industrial, que está concentrada em uma área e depois foram para mudar de uma região para outra, que vai dar o nome de desconcentração. Então você vai ver que ela está concentrada em uma região só, e depois vem a desconcentração que saiu de uma região para outra. Aí você vai falar e explicar por que aconteceu isso. Vou entregar sexta-feira, dia 12. Vou entregar na escola. Faça bem direitinho, em cartolina, para vocês tirarem uma nota boa.
Certo? Você pode fazer isso por papel Professor, calcado? professor, Não, é melhor numa cartolina que fica bem bonitinha, porque a gente vai fazer uma exposição. Não dá muito trabalho, é melhor fazer papel pautado. Você acha, né? Aham. Agora faça bem feito, porque aqueles trabalhos que vocês entregaram lá ontem, tinha trabalho que estava feito numa banda de um papel. Aí por isso que às vezes faz uma trabalhinha fica melhor. E a gente está chegando no final do ano, a gente vai terminar o ano letivo, né? Porque a partir de dezembro, só tem 2 semanas daqui para lá, para terminar novembro. Chega uma semana para fazer o simulado e aí vai encerrando o ano letivo, né? Aí a gente tem que entrar de férias logo. Daqui para o dia 10 de dezembro, está todo mundo de férias, sem precisar de fazer recuperação e final. certo, eu tenho que entregar isso aqui dia 12 desse mês? Na sexta-feira à tarde, você entrega na escola. Tá. Tá entendendo? Entenderam todo mundo? Entendi. Olha, aí os tipos de indústria, bens de produção, transforma matéria-prima que será utilizada por outra indústria, que ela vai transformar uma matéria-prima e serve para outra indústria. As siderúrgicas, que transforma o aço. O aço é indispensável para a fabricação de vários produtos industrializados, como automóvel e massa. As indústrias de bens de produção destaca-se a importância na metalúrgica também, produtora de metais. As petroquímicas, que transformam o petróleo em óleo, certo? Então elas vão ser utilizadas. Os produtos fabricados por esse tipo de indústria são básicos, indispensáveis para a existência de inúmeras fábricas. As são também chamadas de indústria de base. A indústria intermediária, que produz máquinas e equipamentos utilizados por outras fábricas. Destaca a indústria mecânica, que atua na produção de máquinas e a de equipamentos responsável pela produção de peças e ferramentas. A indústria de bens de consumo fabrica produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. Pode ser dividida em indústria de bens de consumo não durável, que fabrica bens que são consumidos rapidamente, como alimentos, roupas, remédios, bebidas e outros. Há bens de consumos duráveis, as quais produz bens que são consumidos em um período relativamente longo, como móveis, eletrodomésticos, automóveis, computadores e outros. Esses são os duráveis. E os não duráveis é aqueles que se acabam logo. A indústria passou a ser um setor-chave da economia dos países a partir da Revolução Industrial. Várias outras atividades foram impactadas com a industrialização. O extrativismo, em grande parte, transforma-se na indústria extrativa. Isso ocorreu porque as duas características essenciais da produção industrial, mecânica e produção em série, passaram a fazer parte do extrativismo. Esse processo, praticado com instrumentos rudimentares por homens e mulheres, desde antes da invenção da escrita, transforma em uma atividade industrial que tem importância fundamental para o crescimento econômico. É o caso da mineração, feito com o emprego de máquinas modernas que conseguem extrair quantidade enorme de minérios da jazida. São exemplos da indústria extrativa. A extração do petróleo e as minas de ferro, ou bauxita, altamente mecanizadas. A indústria de construção. Com a Revolução Industrial, a atividade da construção também se transformou em uma indústria. A construção de instalação de grande porte, como portos, rodovias e pontes, bem como a de edifícios e muitas vezes até mesmo passou a ser feita com máquina. Também se tornou comum a utilização de paredes ou pisos pré-fabricados, obtendo assim uma produção rápida
e em série. Na indústria da construção destaca. Indústria de construção naval atua na fabricação de navios. A indústria de construção civil atua na construção de pontes e residências. E a indústria pesadas, responsável pela construção de rodovias, aeroportos e usinas hidrelétricas. Tentando perguntar aqui novamente a vocês, para ver se vocês lembram o que respondeu na prova. A primeira forma das pessoas produzir seus alimentos foi chamada de quê? Artesanato. Artesanato. Certo? Que já foi dito aqui hoje. A principal característica do artesanato é o quê? É a ausência do capital, a ausência da divisão do trabalho, a ausência do homem moderno, a ausência das técnicas informatizadas. Professor, acho que eu coloquei a divisão do trabalho. A ausência das técnicas informatizadas? É a ausência da divisão social do trabalho, correto. Porque lá no artesão, uma só pessoa faz o trabalho. Aí, a etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna é chamada de indústria de ponta, robótica, informatizada ou a manufatura. A etapa intermediária entre o artesão e a indústria moderna é chamada de quê? Eu coloquei manufatura. Todo mundo concorda com Sofia? Conhece, professora? Professor. Mas você também respondeu manufatura. Ícaro e Gustavo concorda, Isaac e Wendel. Israel. Foi isso que eu coloquei também. Então, quem colocou manufatura, acertou. Quem colocou manufatura, acertou. Eu vou para a prova para ver se vocês acertaram tudo. Tá. A Revolução Industrial, essa todo mundo acertou, eu acho. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, Rússia, Alemanha ou Austrália? Na Inglaterra. Inglaterra. Todo mundo mudou a Inglaterra ou não? Quem fez diferente? Olha, quem colocou... Eu acho que eu coloquei foi Inglaterra também. Quem colocou a Inglaterra acertou. Certo? Quem colocou a Inglaterra acertou. A indústria contribuiu para a urbanização, modernidade, cinema, ou todas estão corretas? Foi o quê? Calma aí, professor, repete. A indústria contribuiu para a urbanização, modernidade, cinema, ou todas estão corretas? A urbanização? Repete de novo a pergunta. A industrialização contribuiu para a urbanização, modernidade, cinema, ou todas estão corretas? Eu não lembro o que eu coloquei, professor. Ícaro e Gustavo e Wendel, votou o quê? Não lembro. Isaac, Israel, Gustavo, Ícaro e Wendel, votou o quê? Eu não lembro. Eu não lembro. Fala as opções aí para ver se A indústria contribuiu para a urbanização. Como eu falei, que a urbanização é o quê? É o crescimento das cidades. Aí, quando veio a indústria para a cidade, todo mundo saiu do campo para vir para trabalhar na indústria. Então, a cidade cresceu. Este aumento é a urbanização. Certo? Então, contribuiu para a urbanização. Entenderam agora
A indústria contribuiu para a urbanização. As máquinas modernas contribuíram para o aumento da ferramenta, trabalho, salário, produção. 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 Todos concordam que foi produção? Sim. Como é que eu não As máquinas modernas contribuíram para o aumento da produção. As máquinas modernas contribuíram para o aumento da produção. Certo? Então, quem botou produção, acertou. A indústria que transforma matérias-primas para outras indústrias são chamadas de quê? Indústria intermediária, de consumo, extrativa ou de produção? Indústria o quê? A indústria que transforma matéria-prima que serão utilizadas por outras indústrias se chama De produção. bem de intermediário, bem de consumo, extrativo ou bem de produção? Eu coloquei em produção. Essa que está assim, mais duas pessoas que tem um ninho de chapéu, como é o nome, hein? É Gabriel. Gabriel, você botou o quê, Gabriel? Eu botei intermediária. Hein? O Wender e Gabriel Silva botou o quê? Ícaro Gabriel botou o quê? Eu botei bem materiais. Olha, mas a indústria que transforma matérias-primas que são usadas por outras indústrias, eu falei quase inexistente. É a indústria de bens de produção, que elas vão produzir equipamentos que serão utilizados para outra indústria. Agora, essa todo mundo acertou. Quer ver? Ó? A atividade industrial faz parte de qual setor? Secundário? Eu também coloquei secundária. Gustavo e Ícaro Gabriel botou o quê? Isaac, Gabriel Silva e Wender. Eu acho que eu tenho colocado. Eu coloquei terceiro. Olha, quem botou o secundário acertou. Essa daqui eu acho que todo mundo acertou também. Ó. A fabricação de navios corresponde à indústria de militar, civil, naval, né? Então, acertou quem botou naval. Porque naval vem de navios, né, professor? Tá aí tava fácil, né? Tava muito fácil aí. A indústria de roupa está no bem de duráveis, não duráveis ou serviços essenciais? Eu coloquei duráveis. Eu botei essenciais. Mas os tipos de indústria podem ser duráveis e não duráveis, não é essenciais, né? Então, ela está nos não duráveis. Que a roupa você pode, às vezes, não demora nem um ano, ela se acaba. Né? Então, como é? A indústria de roupa está nos bens não duráveis. E é como calçado, uma chinela, ela se acaba logo, né? Certo? Então, é isso que estava no teste. Se vocês responderam como estão falando aí, quem respondeu correto como Sofia, então tirou uma nota boa, né? Que pelo jeito aqui, a Sofia só teve uma nessa última, né? E ficou em dúvida numa, né? Mas deve ter tirado um 7 com 8. Então, a matriz de energia é um conjunto de fontes de energia utilizado por um país ou região em todos os seus setores da atividade econômica, indústria, agricultura, transporte e residência.
Então, e todas as atividades precisam da energia. Essa energia são vários tipos de energia, são transformadas pela energia elétrica, eólica, a nuclear. Então, todas as atividades precisam de um tipo de energia. Então, sem a energia não existe a produção. Então, vocês vão produzir todos os tipos de energia. Matriz energética é conjunto de fonte de energia utilizado por um país ou região em todos os seus setores de atividades econômicas, industriais, agricultura, transporte e residência. É o que se chama oficialmente de consumo primário de energia, ou seja, a utilização de energia em suas variadas formas. Eletricidade, combustível, lenhas, carvão para o aquecimento. Então, esses aí são os tipos de que todas as atividades vão depender de energias para produzir. Então, como é 11h45, quem tem alguma pergunta a fazer? Não, professor. Pode finalizar. Ah, certo. Aqui, entenderam como é a atividade para fazer e entregar lá sexta-feira, né? Sim, professor. Aí o colégio só está aberto à tarde. É sexta ou pronto? Sexta-feira à tarde, agora dia 12. Aí eu vou estar lá recebendo juntamente com a diretora. Professor, talvez eu não consiga levar para a escola, mas talvez eu possa levar na casa da diretora. Como é? Talvez eu não possa levar o trabalho para a escola, e sim para a casa da diretora. Aí você fala com a diretora, tá? Não tem problema nenhum. Aí você liga, aí você fala com ela, se ela recebe lá na casa dela. Tá certo? Viu? Sim. É para pegar na escola. Aí essa parte aí você liga para ela e você pode ir lá para a casa dela. Certo, certo. Ok. Tchau, professor. Pronto, tchau. Tchau. A gente tem aula do professor terça-feira agora, viu? Tchau, vocês. Tchau. Tchau, professor Gaudêncio. Tchau. Até a próxima.